de equilíbrio para múltiplos produtos. Quando você tem um produto só, né, é muito fácil você calcular o ponto de equilíbrio. Basta você aplicar essas formulazinhas aqui, né? Por exemplo, é o caso dessa empresa aqui que tem um produto só, então a gente só aplica as fórmulas e encontra o ponto de equilíbrio. Mas e quando você tem mais do que um produto? Aí a situação é um pouco mais densa, né? A gente tem que utilizar outras ferramentas, né? Então, como é difícil determinar o mix de produção de venda desse produto, nós vamos ter que utilizar alguns artífices, né, para proporcionar a combinação ideal de margens de contribuição que dê conta de cobrir os custos de despesas fixas. Tá? E aí, né, uma observação, se a quantidade dos produtos que compõem esse mix for aumentada, deve-se reduzir o equivalente em margem de contribuição de outros produtos para manter o ponto de equilíbrio. Isso aí é evidente, né? Se eu tenho mais do que um produto, né, e eles têm margem de contribuição diferente, se eu aumentar a produção de um produto, obviamente vou reduzir a produção do outro produto, né, para manter o ponto de equilíbrio. E aí veja, né, uma situação, por exemplo, em que nós temos produtos com margem de contribuição iguais. Nós temos dois produtos aqui, né, alfa e beta, né? Então, veja, ambos os produtos, eles têm a mesma margem de contribuição, né? O produto alfa tem um preço de venda de R$ 800 e um custo variável unitário de 400. Então, a margem de contribuição dele é de R$ 400. O beta tem um preço de venda de 1.200 e um custo variável de 800. Então, a margem de contribuição dele também é de 400. Quando nós tivermos essa situação, né, em que a margem de contribuição dos produtos é unitária, basta que a gente pegue, né, a margem de contribuição de um produto e coloque aqui, ó, na margem de contribuição unitária. Ou seja, é mais simples, né? Então, eu preciso produzir, nesse exemplo aqui, né, quando a margem de contribuição é igual, eu preciso produzir 75 unidades dos dois produtos. Então, eu posso produzir, por exemplo, 40 do produto beta, 30 do produto alfa. Tá? Ou posso produzir diferente, né? Eu posso produzir 25 de um produto e o restante do outro, contanto que eu produza as 75 unidades. Tá? Então, nesse caso aqui, quando se tem margem de contribuição por iguais, né, de 2 produtos ou de 3 produtos, a quantidade resultante aqui do ponto de equilíbrio terá que ser distribuída, né, para os produtos em questão. Né? Então, é mais simples de calcular. Mas e quando nós temos uma situação em que, né, a margem de contribuição é diferente? E aí? Aí nós temos que fazer uma análise, a gente chama de análise vertical, né? Que a gente calcula, por exemplo, qual que é a participação nas vendas de cada produto desse, né? Ou seja, a gente observa quanto que vende de cada produto. E aí, com base na quantidade vendida, a gente faz uma análise de percentuais e faz uma média das margens de contribuição, e aí essa média das margens de contribuição a gente vai produzir de cada produto para obter o ponto de equilíbrio. Então veja, vamos pegar o exemplo aqui. Ó. Supondo que a empresa, né, uma empresa qualquer, tenha custo de despesas fixos de 45.300, e aí se pergunta, né, o ponto de equilíbrio ocorrerá em quantas unidades? Nós temos 3 produtos, alfa, beta e gama. Nós temos os preços de vendas e custos variáveis de cada um deles. Nós temos a margem de contribuição unitária de cada um deles, que é diferente para cada um dos 3 produtos. E nós temos a quantidade vendida dos 3 produtos.
E aí a gente vai fazer a nossa análise de quantas, né, unidades nós devemos produzir de cada produto com base na quantidade vendida. Então a gente faz uma análise de participação nas vendas, né, da quantidade vendida. Então eu pego lá, por exemplo, a quantidade vendida de alfa, beta e gama, né, somo esses valores todos, né, igualo esse valor, essa quantidade, né, em 100%, e aí eu divido cada uma dessas quantidades aqui pela quantidade total e acho a sua representação em termos percentuais. Ou seja, o produto alfa vende 50 unidades. Então, a sua representação em termos de quantidade vendida é de 25%. Enquanto que o produto beta é de 15% e o produto gama é o que vende mais. Então, a sua representatividade vai ser de 60%. Aqui nós temos, então, a nossa margem de contribuição unitária de cada um dos produtos que nós pegamos daqui, né? E aí nós pegamos e fazemos um cálculo de média ponderada, multiplicando a margem de contribuição pela parcela de percentual que corresponde à quantidade vendida do produto. Então, 25 vezes 160, né, nós vamos achar 40. De beta, né, nós vamos pegar a margem de contribuição, multiplicar por 15, né, 37,50, e 500 vamos multiplicar por 60. Então, aqui a gente tem a média ponderada de margem de contribuição unitária. E essa média ponderada aqui, nós vamos colocar aqui na razão. Então, nós vamos pegar o custo de despesa fixo, que é 45.300, dividir por essa média ponderada das margens de contribuição, ou margem de contribuição média ponderada. E aí nós vamos achar a quantidade necessária que nós temos que vender. Mas não acabou ainda. Eu preciso saber qual é a quantidade do produto alfa, beta e gama que eu preciso produzir para que atinja essa quantidade de 120 unidades. E aí vem o outro raciocínio, né? Eu vou pegar a quantidade de equilíbrio, a quantidade de unidades no ponto de equilíbrio e vou multiplicar pelos percentuais de participação. E aí eu vou achar qual é a quantidade de equilíbrio, ou a quantidade no ponto de equilíbrio do produto alfa, beta e gama, que eu tenho que produzir e vender para obter o ponto de equilíbrio de 120 unidades. Tá? Então, veja, né? Voltando lá, né? Nós calculamos a margem de contribuição unitária de cada produto, verificamos qual que é a quantidade vendida, calculamos a participação de cada produto e cada quantidade vendida em relação ao total e multiplicamos essa participação, né, pelos valores de margem de contribuição. E aí encontramos a margem de contribuição média ponderada dos 3 produtos, de acordo com as suas participações. Então, a gente sabe agora que nós temos que produzir e vender 120 unidades, mas ainda resta saber quantas unidades de cada produto eu tenho que produzir. E aí você vai pegar essa quantidade de equilíbrio e vai multiplicar pela porcentagem de participação de cada um deles e achar quantas quantidades, né, que eu tenho que produzir e vender de cada um dos produtos para encontrar a situação de equilíbrio, que é de 120. Então, observe, né, quando a empresa tem mais do que um produto, nós temos que usar essa estratégia, né, de fazer uma média ponderada das margens de contribuição para achar, então, o ponto de equilíbrio e depois identificar qual que é o percentual de quantidades produzidas para atingir essa quantidade produzida de equilíbrio. Okay? Além dessa combinação, né, eu posso obter o ponto de equilíbrio em valores de receita. E aí a gente faz, né, uma ponderação aqui. Né? Então, numa segunda situação, onde a gente quer encontrar o ponto de equilíbrio em valor de receita,
a gente considera a relação entre os custos variáveis e as despesas variáveis de um mix de produtos diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Eu tenho uma situação onde eu tenho essa demonstração de resultado e eu tenho, né, o custo de despesa variável representando 70%, né, da situação total. E a minha margem de contribuição contribui com 30%. Então, para achar, né, o ponto de equilíbrio em valor de receita, o que eu faço? Né? Eu pego lá o custo de despesa variável e divido pelo percentual da margem de contribuição. E aí eu vou saber qual que é o valor da receita que eu tenho que atingir. Okay? Então, isso é uma ponderação. Tá? Eu não recomendo muito essa situação aqui, porque eu acho que isso aqui é meio que uma dedução um pouco enganosa. O ideal, né, quando você tem produtos diferentes e com margem de contribuição diferentes, a gente deve usar a média ponderada das diferentes margens de contribuição. Tá? E aí nós temos uma, né, situação final onde temos algumas deficiências e limitações que nós encontramos nessa ferramenta de ponto de equilíbrio. Né? Uma delas é considerar a mão de obra como custo fixo e não como custo variável. E aí, né, se a gente quisesse ter um ponto de equilíbrio mais acurado, mais preciso, né, nós poderíamos separar a mão de obra fixa da variável. Uma outra deficiência ou limitação, né, é a maneira com que se classifica os custos fixos e variáveis. Isso pode resultar em dificuldades em separar, né, custos semivariáveis, separar a parte fixa da variável. Então, isso pode gerar um ponto de equilíbrio meio que enganoso. Né? Então, o ideal é separar os custos, né, fixos dos variáveis, né, em situações em que nós temos um custo semivariável, né, para daí, então, identificar o que é fixo, o que é custo fixo e o que é custo variável e poder calcular o ponto de equilíbrio. Uma outra deficiência, né, as despesas que ocorrem em um período, né, por exemplo, como gasto com propaganda e promoção, pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, elas podem gerar efeitos futuros, né, em períodos seguintes. Né, e isso o ponto de equilíbrio não prevê. Ele prevê as despesas que acontecem apenas naquele período. Tá? Uma outra coisa que o ponto de equilíbrio também não pega é uma situação em que nós temos economia de escala. O que é uma economia de escala? É uma economia, por exemplo, em que a quantidade de produtos que vocês produzirem a mais pode gerar um efeito de redução do custo fixo. Então, por exemplo, se a empresa aumenta a produção em 20%, né, o custo total da produção ele cresce apenas 10%. Né? Ou seja, isso faz com que o custo médio por unidade, custo fixo médio por unidade, ele acabe decrescendo. Então, os custos variáveis eles aumentam à medida que eu produzo mais quantidade de produtos, mas os custos fixos eles diminuem. Então, essa é uma situação que a gente chama de ganho de escala, ou economia de escala. Então, isso é uma situação em que o ponto de equilíbrio ele não consegue lidar muito bem. Então, ele pode gerar algum tipo de atrito. Né?